Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à minha página. Eu sei que você vem sofrendo há um bom tempo, tentando emagrecer, acreditando, que o segredo do emagrecimento está em alguma dieta específica, com algum tipo de rótulo, seja ela low carb, seja dieta cetogênica, seja plant-based, dieta da lua, ou então a dieta dos pontos, etc. Por isso eu preparei para você uma aula com um conteúdo bem legal, diferente de tudo que você já viu por aí. Eu vou te ensinar a emagrecer de forma progressiva, de forma sustentável no longo prazo, que você vai ver que não é preciso sofrer para emagrecer. E também não é só para quem quer emagrecer, mas também para todos aqueles que querem melhorar a qualidade de vida controlando a inflamação. A partir do momento que você trata essa inflamação, você vai perder peso. Para que você volte, por exemplo, a entrar naquele vestido, para que você volte a se sentir bem em um biquíni, se sentir desejado, se sentir desejada, sem dores, melhora do humor, melhora da disposição, redução do estresse e sem restrições severas. Vem comigo nessa aula que você vai entender como desinflamar o seu corpo. O foco aqui é reduzir a inflamação, mas é uma inflamação silenciosa, de baixo grau, contínua e altamente prejudicial para a sua saúde. Esse método foi elaborado com base em todo o meu conhecimento teórico, que começou muito antes da faculdade, depois veio com a pós, veio com os congressos, livros e muitas horas de estudo, somado à minha prática clínica, atendendo no 1 a 1. Pois sabemos, que na teoria as coisas funcionam de um jeito, mas na prática, de outro. Por isso peguei todo esse conhecimento que eu adquiri nesses anos de consultório e compilei nesse curso, para que você finalmente possa emagrecer de forma definitiva, sem sofrer. É claro, que para isso eu vou precisar de um mínimo esforço seu. Tá, você pode estar se perguntando, mas quem sou eu? O que eu sei sobre nutrição? O que eu sei sobre inflamação e emagrecimento? Meu nome é Felipe, sou nutricionista funcional e sei como é difícil saber hoje em dia, qual é a verdadeira informação, por conta da internet, pois a indústria do emagrecimento é muito forte e a disseminação de informações falsas, são mais fortes ainda. Isso confunde a nossa cabeça. Por isso, tenho como objetivo também esclarecer todas as suas dúvidas sobre nutrição e desvendar alguns mitos. Eu já ajudei centenas de pessoas no 1 a 1 no consultório. Agora quero ajudar mais pessoas aqui no digital. Costumo dizer que a minha conexão com a nutrição começou muito antes da faculdade. Eu sempre fui, uma criança fisicamente ativa. Quando era bem molequinho eu fazia natação por obrigação. Lutava Kung Fu, adorava Kung Fu, fazia ali de 2 a 3 horas de treino por dia, de segunda a sexta. Depois, de um tempo, fui para musculação. Lá fiquei por alguns anos e por último, eu comecei aí a me aventurar no triatlon. E acredito que lá na infância, esse excesso, de atividade física era por conta de um trauma meu. Embora hoje eu tenha uma boa composição corporal, na infância eu era uma criança com sobrepeso. Eu era uma criança com excesso de gordura corporal. Por isso eu gostava de comer tranqueiras. Eu queria comer salgadinho, bolachas, iogurte e passava horas sentado em frente à TV. Isso me incomodava muito, principalmente quando eu escutei, por acaso, o meu irmão falando para minha mãe que eu seria um adulto obeso se eu continuasse comendo tudo que eu comia. E ele estava certo. Mas na época, isso criou um certo trauma em mim, pois meu pai era obeso e eu não queria ficar igual a ele. Mas também fez com que eu buscasse estar sempre ativo e virasse a chave do autocuidado. Isso mudou meu futuro, mesmo com zero conhecimento na área. Na época, eu acreditava que bastava fechar a boca para emagrecer, como muita gente acha que é. Eu sempre gostei de ler sobre nutrição, sempre estive envolvido com a nutrição. Embora não tivesse todo o aprofundamento que a gente tem, na faculdade, que a gente tem nos congressos, que a gente tem em artigos científicos, em livros. Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu já trabalhava,
Eu estava em uma farmácia, eu sempre estive envolvido com a área da saúde. Meu pai é farmacêutico, então sempre tive essa conexão. E na época eu tinha um colega que estava acima do peso e havia sido diagnosticado com excesso de colesterol por um médico. O médico falou para ele tomar aquelas estatinas da vida e ele resolveu se arriscar. Ele não tomou o medicamento. Pois a gente sabe, que embora seja fundamental utilizar as estatinas para reduzir esse excesso de colesterol, ele interfere também diretamente na nossa qualidade de vida. Pois dependemos desse colesterol para produzir hormônios, principalmente hormônios sexuais. Esse meu colega, ele se arriscou. E ele já sabia que na época eu lia alguns livros sobre nutrição e resolveu ouvir as minhas dicas, que eram bem superficiais na época. Lembre-se, eu tinha 15 anos. Ele tomou vergonha na cara e passou a se cuidar na alimentação. E também passou a caminhar diariamente, pois ele era extremamente sedentário. Resultado, ele perdeu 10 quilos em 30 dias e ainda conseguiu reduzir o LDL colesterol e aumentou o HDL colesterol, que a gente sabe que é o HDL que faz esse fluxo, esse excesso de LDL que ele leva lá para o fígado, eliminando, Isso sem contar todos os benefícios envolvidos que ele teve com o emagrecimento, que foi a redução da inflamação, melhora do sono, melhora do humor, melhora da disposição e da libido sexual. Mesmo assim, eu levei um tempo até me tornar nutricionista de fato. Desde então, eu vim ajudando pessoas no 1 a 1. E acredito que a grande mudança de chave na minha vida foi quando eu perdi a minha mãe. A dor na época foi tão grande e ela era tão jovem, com apenas 55 anos, me fez eu virar um ser humano logista. O que é um ser humano logista? É uma pessoa que cuida do ser humano. E também fez com que eu me tornasse um desinflamador, para poder salvar mais pessoas, pois eu não queria que ninguém sentisse a mesma dor que eu senti na época. Ela sofria de inflamação crônica de baixo grau, porém ninguém sabia, afinal essa inflamação ela é silenciosa. E mesmo ela se cuidando, do jeito que ela sabia se cuidar, hoje eu vejo que tinha coisas que ela cometia na época que poderiam muito bem ser evitadas. A verdade é que eu poderia ter salvo ela se tivesse o conhecimento que tenho hoje. Eu já era nutricionista, mas não tinha o conhecimento que tenho hoje sobre a inflamação. É por isso, que a minha missão de vida hoje é salvar o maior número de vidas possíveis. Pois sei, como é perder alguém que a gente ama. E ao contrário, de um médico, por exemplo, que trabalha com a medicina tradicional, que atua quando a doença já está instalada, eu quero atuar antes da doença se instalar. Ou até mesmo reverter ou então controlar. Por que não? É possível sim reduzir quadros de doença só com alimentação e bons hábitos. Lembra que eu falei do meu colega de trabalho? Ele reduziu seu colesterol. E eu sou amigo dele até hoje e ele não tem excesso de colesterol. A inflamação em excesso, ela leva à disfunção das células, provocando uma morte, a morte celular descontrolada. Isso pode levar à perda de função de determinados órgãos e, consequentemente, a doenças, como a própria obesidade ou câncer. O câncer é uma doença inflamatória. E é verdade que nós estamos inseridos em um meio com alto potencial inflamatório. Por isso, o nosso dever é controlar essa inflamação, tomar as rédeas. E acredite, é simples, basta você comer os alimentos certos. E não é só alimentação, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, ou então um estresse em excesso, ansiedade, um alto consumo de carboidratos refinados, um excesso de gorduras saturadas e hidrogenadas, um excesso de proteínas animais, consumo excessivo de alimentos industrializados, um excesso de poluição, água contaminada, agrotóxicos, plastificantes de embalagens e muitos outros fatores pode ser gatilho para o desenvolvimento da inflamação. E quem vai se beneficiar dessa aula? Bom, para você que cansou de ficar entrando em desafios, aqueles que eles prometem perder X quilos em Y dias, pois depois de sofrer tanto com o efeito sanfona, já sabe que a perda de peso rápido pode sim levar ao reganho de peso imediatamente após um período.
Serve também para quem quer recuperar a sua saúde, pois a base do meu método é tratar a inflamação. Portanto, não serve só para quem quer emagrecer, mas também para quem quer ter mais saúde, para quem quer ter menos insônia, para quem quer ter mais disposição, mais qualidade de vida. Serve também para quem quer se libertar da prisão que é fazer dietas e vive pulando de dieta em dieta, acreditando que uma dieta com algum rótulo é a solução definitiva dos problemas. Serve também para quem nunca fez dietas, mas quer melhorar a qualidade de vida. Serve para quem foi diagnosticado com alguma doença crônica recentemente. Lembre-se, a base do meu método é tratar a inflamação. E a grande maioria das doenças crônicas de hoje em dia tem como causa a inflamação. Serve para quem tem algum diagnóstico na família, algum diagnóstico de doença na família e quer aprender a evitá-las. Afinal, a gente sabe que genética não é destino. E quem não vai se beneficiar dessa aula? Quem busca por um modelo pronto de dieta? Sinto muito, esta aula não é uma aula de dietas. Você vai se livrar das dietas. Não serve também para quem busca emagrecer de forma rápida, colocando a sua saúde em risco com métodos duvidosos. Não serve quem espera ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso seria insanidade. Não serve para quem não entende que para o emagrecimento ser sustentável, é preciso ter uma base sustentável no longo prazo, tratando a inflamação. Veja bem, se você tem um sonho, mas não está fazendo nada para isso, então você não tem um sonho, você tem uma ilusão, pois sonho sem ação é ilusão. Para tornar um sonho real, é preciso tomar decisões, fazer escolhas, ter disciplina e comprometer-se consigo mesmo. O sonho, ele só se idealiza quando você se empenha a torná-lo real. Muita gente, acredita ainda que para emagrecer basta comer menos e queimar mais. Porém, essa é a maior mentira que já contaram para vocês. Vocês devem comer muito para emagrecer. Comer os alimentos corretos. Você sabia, por exemplo, que a atividade física intensa pode estar prejudicando o seu emagrecimento? Veja bem, o excesso de gordura corporal, o sobrepeso, a obesidade são condições inflamatórias. E se você se submete a uma dieta super restritiva, sem se alimentar direito, sem colocar os nutrientes necessários para dentro de você, você vai se inflamar mais ainda. E pior, você quer emagrecer rápido, aí você vai do dia para a noite e se submete a atividades físicas intensas. Você vai se inflamar mais ainda, pode até se machucar. Por isso, a lei da progressão é tão importante. Logo falarei mais sobre essa lei. Eu já cansei de ouvir pessoas em meu consultório, falando: eu faço dieta e emagreço, mas depois de um tempo não consigo manter a disciplina. Ganho todos os quilos que perdi e às vezes até mais. Isso por acaso soa familiar para você? E sabe por que você ainda não conseguiu emagrecer? Porque você vive pulando de dieta em dieta, procurando aquela dieta que vai resolver todos os seus problemas. Dieta boa é a dieta que dura para a vida toda. O problema são esses desafios de 21 dias para mudar o seu corpo. Ninguém muda o seu corpo em um mês. Embora, em um mês a gente consiga melhorar muita coisa. Fala a verdade para mim. Quanto tempo você levou para chegar na situação que está hoje? Talvez 1 ano? 5 anos? 10? 15? Ou 20 anos? Com certeza não foi em 21 dias. Seria contraintuitivo você reverter tudo isso em apenas um mês, não é mesmo? A verdade é que cada vez que você faz uma dieta muito restritiva, você bagunça todo o seu corpo. E acaba criando uma prisão dentro de si próprio, que acaba com o seu emocional e o seu posicionamento frente aos alimentos. Você passa a ter medo de consumir fruta por conta da frutose. Quando você faz algo muito restritivo, seu corpo sofre e são diversos os pontos. A começar, por exemplo, com seus hormônios tireoidianos. Todo mundo joga a culpa na tireoide, por não conseguir emagrecer. A verdade é que todo mundo quer deixar o metabolismo acelerado, para queimar mais gordura. Mas o que essas pessoas não sabem
é que quando elas simplesmente param de comer ou então se submetem a uma atividade física muito intensa, seja por uma dieta restritiva, alguma ideia maluca que ela ouviu na internet, o seu metabolismo fica mais lento ainda. Eu vou dar uma explicada para você, de maneira bem simples. A nossa tireoide produz o hormônio T4. E quem não produz o suficiente tem que repor esses hormônios, né? A tal da levotiroxina, ou então o Puran T4, o Eutirox. Porém, o hormônio ativo que cumpre com as funções do nosso organismo é o T3. Então, o nosso corpo precisa converter T4 em T3, pois a gente não tem como tomar o T3. E para que isso ocorra, a gente precisa de nutrientes e não de medicamentos. Veja bem, eu não estou falando que você deve parar de tomar o hormônio. Ele é muito importante. Mas, às vezes, a causa de você não conseguir controlar os seus hormônios da tireoide, né? Eu conheço muita gente que passou anos mudando a dose porque não consegue acertar esses hormônios e, às vezes, o próprio endócrino não sabe o que está acontecendo e, às vezes, o problema é simplesmente uma carência nutricional. O hormônio T3, que é o hormônio ativo da tireoide, tem diversas funções em nosso organismo. Entre elas, a taxa metabólica basal. É ele que ajuda a controlar a taxa metabólica basal e também a manutenção da insulina. Quando estamos convertendo T4 em T3, o nosso corpo passa a produzir mais UCPs, que são as proteínas desacopladores. Essas proteínas elas são responsáveis por fazer a manutenção da temperatura corporal, também conhecido como termogênese, ou seja, o seu metabolismo. Sabe quando você ouviu falar que passar frio ou tomar banho com água fria aumenta o seu metabolismo? Isso porque o teu corpo vai ter que produzir mais calor, aumentar a termogênese. Só que você vai ver que não precisa passar frio para emagrecer, pelo amor de Deus. Quanto melhor estiver a sua T3, melhor será o metabolismo e queima de gordura. E isso a gente faz com alimento. E quando você faz uma dieta restritiva, você provoca uma queda brusca em sua T3. A própria perda de peso natural já acarreta uma queda na T3. Então, é como se fosse um mecanismo adaptativo, é um mecanismo poupador de energia. Teu corpo entra num mecanismo de sobrevivência. E ficar sem comer faz com que a tireoide entre nesse modo de defesa para reduzir o metabolismo, reduzindo assim a estimulação dessas UCPs de forma a poupar energia. Teu corpo está tentando sobreviver. Por esse motivo, dietas muito restritivas que acarretam em uma queda acentuada de peso não é benéfica. Essa queda na taxa metabólica basal vai fazer o seu metabolismo ficar cada vez mais lento e dificilmente o seu corpo vai voltar a ser como era antes. Por isso, quanto mais dietas restritivas você fizer, mais difícil vai ficar para você. Por isso, você não pode se comparar com fulano ou ciclano. E ainda, a queda na T3 leva a uma maior resistência à insulina, pois T3 é responsável também pela transcrição de GLUT4. GLUT4 é uma proteína responsável por ativar a insulina e colocar o carboidrato para dentro da célula. A gente quer que o carboidrato fique dentro da nossa célula para que a gente então produza energia e evitar que o carboidrato fique circulando e vá para o tecido gorduroso e vire estoque de gordura. Então o problema não é no consumo de carboidratos, o problema é a qualidade. E se não estiver funcionando direito, todo esse mecanismo, você vai ter essa circulação elevada de carboidratos na sua corrente sanguínea e, consequentemente, teu pâncreas vai passar a produzir mais e mais insulina, até que chega uma hora que ele perde sua função e você se torna resistente à insulina. Veja bem, a insulina é um hormônio que também sinaliza a saciedade no seu cérebro. Se você está resistente à insulina, fica difícil o seu corpo sinalizar para o seu cérebro que você está satisfeito e você vai buscar cada vez mais alimento, comendo cada vez mais aquela fome descontrolada. Parece complicado, eu sei, mas não é. Por isso, a gente tem que focar na inflamação. O início do tratamento é a inflamação. Então você só precisa ter consciência disso, para entender que é preciso ter paciência e constância. Então, me explica como tratar essa inflamação. Eu quero tratar essa inflamação agora mesmo.
Vou passar algumas dicas para você aqui muito legais. Para desinflamar, então perder peso, você precisa dar muita atenção à sua saúde do intestino. Nosso trato gastrointestinal é nosso principal meio de contato com o mundo externo. O que a gente coloca para dentro hoje, na nossa boca, vai definir nosso estado de saúde amanhã. A cada garfada, o seu destino está sendo definido. Você já deve ter ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e toda a sua importância em nosso organismo, né? Ele se tornou bem popular. Hipócrates já dizia que toda doença começa no intestino. Para vocês terem uma ideia, né, o nosso genoma humano tem cerca de 23 mil genes e 10 trilhões de células. O nosso microbioma, que é a comunidade de micro-organismos, né, que vivem em nosso intestino, tem 3 milhões de genes e cerca de 100 trilhões de células. Ou seja, o nosso microbioma tem 100 vezes mais células do que o nosso corpo. Por isso, é fundamental focarmos nessas bactérias que colonizam o nosso intestino. Essas bactérias, né, são micro-organismos não visíveis a olho nu, mas que regem toda a nossa saúde. Inclusive, é por isso que alguns autores dizem que nós não somos o que comemos, mas sim o que as nossas bactérias metabolizam. Para você ter uma ideia, o intestino é responsável pela produção de 90% de nossa serotonina, o famoso hormônio do bem-estar. Existe uma conexão direta entre intestino e cérebro. Um intestino com bactérias obesogênicas, ou seja, bactérias que estimulam o ganho de peso, o ganho de gordura, vai tornar muito mais difícil o seu emagrecimento. Por isso, a gente não deve julgar quem tem dificuldade para emagrecer, pois ocorre uma verdadeira bagunça dentro do seu corpo. O foco nessa aula aqui vai ser tratar o seu intestino, de forma que aumente o número de bactérias boas que vão promover o emagrecimento e fazer o seu corpo uma máquina de queimar gordura. Antes, vamos nos atentar a esses 7 sinais de que você pode estar com excesso de inflamação. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu estou falando aqui é de uma inflamação crônica, uma inflamação não visível a olho nu, é uma inflamação de baixo grau, e não aquela inflamação aguda, como uma inflamação de garganta, por exemplo. Então, atente-se a esses pontos. Se você sente muita fome, se você não tem uma boa noite de sono, se você tem o hábito de consumir carboidratos refinados, farináceos, né, em excesso, se você tem infecções recorrentes, infecções de garganta, infecções de bexiga, se você tem um baixo consumo de fibras alimentares, se você tem um excesso no consumo de álcool, de tabaco, ou então um excesso de estresse, o excesso de sedentarismo, ou até mesmo o excesso de atividade física, ou então se você tem um baixo consumo de água, provavelmente você tem um excesso de inflamação. Você está dando a faca e o queijo para a inflamação. Ainda, né, existem algumas condições clínicas, né, alguns quadros em que a inflamação já está instalada e aí ocorre a doença. Por exemplo, um excesso de gordura corporal já é uma inflamação. A diabetes mellitus, a própria depressão. O câncer é uma doença inflamatória. A hipertensão, né, a pressão alta. Doenças respiratórias crônicas. Doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. A artrite reumatoide, a fibromialgia, são condições que a inflamação já está instalada. Por isso, esse curso não serve só para quem quer emagrecer, mas para todos que querem prevenir ou então reduzir o impacto dessas doenças e atingir a longevidade. Além disso, podemos e devemos nos atentar aos exames de sangue, que pode indicar um excesso inflamatório. A gente consegue ver qual é o seu quadro inflamatório. Um deles, o primeiro, é a proteína C reativa ultrassensível. É a PCR ultrassensível. Ele é um marcador inespecífico de inflamação, porque uma unha encravada pode alterar o resultado desse exame. Mas se o PCR der alterado em conjunto com outros marcadores, é preciso mais atenção, principalmente a homocisteína e o perfil de colesterol. Então a gente tem que se atentar quando os valores estiverem acima de 1 mg por decilitro. É um forte indicativo de inflamação. A gente nunca avalia um exame sozinho, mas sim todo o conjunto. O segundo exame que a gente tem que avaliar é a ferritina. A ferritina é o principal marcador de estoque de ferro.
Mulheres que menstruam têm valores baixos desse marcador, mas eles nunca devem estar inferior a 30 nanogramas por ml. O ideal é acima de 70 e no máximo 150. Porém, a ferritina também é um marcador inflamatório, e se estiver acima de 200 nanogramas por ml, você deve iniciar um tratamento anti-inflamatório o quanto antes. O terceiro exame que você deve avaliar é a sua homocisteína. Ele não deve estar acima de 10 milimol por litro. Existe uma correlação direta entre altos níveis de homocisteína e doenças cardiovasculares. Se você tem LDL alto e homocisteína alta, você tem um grande risco de desenvolver alguma doença cardiovascular, como um infarto, por exemplo, que também é provocado pelo excesso de inflamação. Lembra lá do meu colega? Isso porque LDL e homocisteína elevados inibem a ação do óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação e causa lesão do endotélio. Além de ser um indicativo, né, de carências de vitaminas do complexo B, principalmente ácido fólico e B12. O quarto exame que você deve se atentar é o ácido úrico. Valores acima de 7 mg por decilitro exigem atenção. O excesso de alimentos refinados, ricos em purina e frutose industrial, farináceos, independente do glúten, como a tapioca, elevam o ácido úrico, pois gera muito pico de insulina e, consequentemente, a elevação do ácido úrico. Além disso, o consumo de álcool e baixos níveis sanguíneos de magnésio e o jejum prolongado contribuem para o aumento do ácido úrico. Muito cuidado com o jejum. Quinto ponto, marcadores hepáticos como TGO, TGP e γ-GT. Importante ressaltar que o fígado é um grande coração metabólico e a γ-GT atua na regulação dos níveis de glutationa. A glutationa é uma enzima chave para o processo de detoxificação do nosso organismo. A γ-GT tem uma relação direta com o metabolismo de ferro, carne vermelha, álcool e uma relação inversa com carotenoides que estão presentes nos alimentos. Se γ-GT estiver elevado, ocorre um aumento no processo oxidativo, então você produz mais estresse oxidativo. Ocorre uma sobrecarga por metais pesados ou então um aumento da ferritina. Os valores ideais de γ-GT devem estar próximos de 15 a 20, embora as referências de laboratório nos tragam que até 58 é um valor normal. É por isso que a gente tem que focar nesses valores de referência de saúde e não valores de referência de doença. Se a sua γ-GT está elevada, você pode ter esse excesso de estresse oxidativo, excesso de circulação de radicais livres, que vai aumentar o processo inflamatório, porque causa danos às suas células. Isso pode ser por conta de uma diabetes descompensada, pode ser por conta de um excesso de gordura corporal, por uma obesidade, consumo excessivo de álcool, consumo de muitos industrializados, enriquecidos com frutose, gordura saturada, xenobióticos ou até mesmo medicamentos, e tem uma associação direta com a PCR e o enrijecimento da artéria braquial. Outro exame que a gente não pode deixar em branco é os níveis de vitamina D. Eu não gosto de valores de vitamina D abaixo de 30. A vitamina D, vitamina D3, ela não é importante só para o metabolismo do cálcio ou então para a saúde do osso, embora seja a sua principal função. Ela é fundamental para a sua saúde intestinal. Isso porque ela é um nutriente-chave para a saúde das suas células do intestino, para que elas fiquem bem fortalecidas, juntamente com o zinco. Bom, existem outros marcadores, outros exames de sangue que a gente deve se atentar também. Em meu método completo, eu passo uma lista completa de todos os exames que você deve se atentar e também seus valores de referência ideal. É sabido que uma pessoa com excesso de inflamação, seja pelo excesso de gordura corporal ou qualquer outra doença, tem um perfil de microbiota, de bactérias, disbiótico. O que isso significa? Que está desequilibrado. Esse perfil disbiótico é um intestino com maior proporção de bactérias ruins em nosso intestino e menor quantidade das bactérias boas. Esse alto teor de bactérias ruins deixa o pH ali do lúmen intestinal mais alcalino. Isso traz uma série de consequências. A nossa barreira intestinal ela fica comprometida. As tag junctions, que são proteínas ali de junção das células do intestino, ficam enfraquecidas e passam a ficar permeável e passa a absorver macromoléculas, ou alimentos mal mastigados,
ou bactérias, toxinas que não deveriam ser absorvidas. Isso vai levar a alguma ativação de alguns receptores que estão ali no intestino, que sinaliza a inflamação sistêmica. Inclusive, o seu humor está diretamente relacionado com a sua saúde intestinal. Como eu falei para vocês, o nosso intestino é responsável por produzir 90% da nossa serotonina. Existe uma via de mão dupla entre intestino e cérebro. Com certeza você já ouviu falar no termo enfesado. Geralmente a gente fala que uma pessoa está enfesada quando ela está de mau humor. Ou seja, ela está com excesso de fezes paradas, enfesadas. Então, um dos passos, se não o mais importante para tratarmos a inflamação, é tratar esse intestino. O intestino do inflamado. E meu método, ele se baseia na lei da progressão com foco na redução da inflamação de forma gradual, sustentável para o resto da vida. Então, depois de tudo que eu falei até aqui, é muito importante que você faça uma autoanálise de seus hábitos. Por isso, é extremamente importante que você tenha um bom consumo de carboidratos complexos. São eles os tubérculos, como a mandioca, a batata doce, batata inglesa, cereais, leguminosas, sempre faço o remolho das leguminosas, frutas e até mesmo legumes. Gente, eu vejo pessoas com medo de consumir beterraba ou cenoura porque tem alto índice glicêmico. Classificar um alimento somente pelo seu teor glicêmico é desconsiderar toda a matriz alimentar. Com a ideia de emagrecimento rápido, muita gente se submete a low carb ou cetogênica e leva isso como estilo de vida. O problema é que isso leva à restrição de alguns alimentos e, consequentemente, de determinados carboidratos extremamente importantes para a saúde do nosso intestino e que auxiliam na redução da inflamação. Segundo ponto que você deve se atentar, reduzir a exposição a poluentes. Ou então, ofertar nutrientes que minimizam esse excesso de exposição a poluentes. Como está a sua exposição a poluentes? São eles agrotóxicos, plastificantes, metais pesados. Detox, já teve um período de alta, era todo mundo querendo fazer detox, suco detox. Acontece que detox não é só o suco verde ou o limão em jejum. Se você tem por hábito consumir alimentos que estão em embalagem, ou pior, esquentar esses alimentos dentro dos recipientes plásticos, você deve mudar isso hoje mesmo. Um terceiro ponto, reduzir o consumo excessivo de proteínas animais. Aqui entra de novo aquela história do low carb ou da cetogênica, O excesso no consumo de proteínas animais vai levar você a um desequilíbrio intestinal. Você vai estar aumentando as proteobactérias, que são bactérias que quando estão em excesso pode te dar prejuízos e levar à inflamação. O consumo de proteínas é fundamental para o seu metabolismo, é ela que ajuda a reduzir a sua fome. Mas o consumo ideal é que esteja de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Outro ponto que você deve avaliar é aumentar o consumo de água. Recomendo aqui, no mínimo, 35 ml de água por quilograma de peso. Você pega seu peso e multiplica por 35. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, multiplica por 35, que dá 2.450 ml, ou seja, 2,5 litros. Aqui eu falo de água, e não de sucos, ou de água de coco, ou de café ou chá. A principal função do nosso intestino grosso é absorver água. E quando a gente não toma água o suficiente, o intestino vai sugar esse pouco de água que vai ter nas fezes, deixando extremamente ressecada, formando um verdadeiro tijolo. E se você não faz cocô todos os dias, você absorve mais compostos tóxicos das fezes. E se você não consegue consumir água o suficiente, porque acha que o gosto da água é ruim, eu vou disponibilizar para você um material com alternativas de água aromatizada, para você incluir no seu dia a dia. O link para o download desse material vai estar nessa página logo abaixo. Outro ponto, aumentar o consumo de frutas. Pelo menos 3 frutas diferentes por dia. O baixo consumo de polifenóis presentes nas frutas são compostos bioativos que melhoram a qualidade e a quantidade de bactérias boas no intestino, pode estar afetando a sua saúde intestinal. Outro ponto, incluir alimentos prebióticos no seu dia a dia. São os alimentos que estimulam o crescimento de bactérias boas. Então são exemplos de alimentos prebióticos: o alho poró, a batata yacon, a banana, a própria banana verde, farinha de banana verde, a biomassa de banana verde, o cacau, farelo de aveia, que é riquíssimo em beta-glucana,
O próprio arroz resfriado, quando a gente resfria o arroz e depois esquentamos de novo, ocorre a retrogradação do amido, aumentando assim a quantidade de amido resistente, que é extremamente saudável para a nossa microbiota. Então pode ser o próprio arroz branco, inclusive. Outro ponto, fazer higiene do sono. Mesmo que você acredite que o café não interfere no seu sono, ele acaba interferindo de maneira indireta. Ele impede que você tenha uma noite de sono profunda, e a falta de sono, de um sono profundo, é extremamente inflamatório. E aqui eu falo no sono profundo e reparador. Estudos, já nos mostram que uma noite de sono mal dormida já é o suficiente para que a gente tenha alteração na produção de leptina, o hormônio da saciedade. Isso leva à procura de alimentos altamente calóricos com baixo teor nutricional, igual à destruição da sua microbiota. Além do excesso de café, você precisa se atentar também ao excesso de luz artificial. Eu recomendo que pelo menos 1 hora, ou até mesmo 30 minutos antes de dormir, você reduza a exposição às telas, por exemplo. Porque essa luz azul, que está nas telas, ela é capaz de inibir o nosso sono profundo. Outro ponto, reduzir o consumo de carboidratos refinados antes de dormir e deve ser considerado também aumentar o consumo de chás relaxantes. Por exemplo, o chá de mulungu, de melissa, de passiflora, são excelentes chás para induzir o sono. Outro ponto, avaliar como está o consumo de medicamentos. O consumo abusivo de medicamentos que alteram o pH, como por exemplo os prazóis da vida, o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ou até mesmo sal de fruta com uso recorrente, altera o pH do nosso estômago. A gente tem um pH ideal para que as enzimas digestivas atuem em nosso estômago. Se você está alterando esse pH, deixando menos ácido, torna a sua digestão comprometida. E ainda vai estar dando chances para o supercrescimento bacteriano no seu intestino. Supercrescimento de bactérias ruins. Outro ponto, reduzir o consumo de bebida alcoólica. O acetaldeído, produto final do metabolismo do álcool, enfraquece as tag junctions, que são as proteínas de junções que garantem que nossas células do intestino estejam fortalecidas. E ainda mata as bactérias boas do nosso intestino e aumenta o número de bactérias ruins. Outro ponto que você deve se atentar, a mastigação. O básico, mas que deve ser dito. Eu já falei para vocês que um intestino disbiótico, um intestino desequilibrado, tem maior absorção de alimentos mal digeridos, certo? Esses alimentos mal mastigados detonam o revestimento do seu intestino, aumentando assim a permeabilidade, ou seja, aumenta a absorção de bactérias que não deveriam ser absorvidas, e também de compostos altamente inflamatórios, compostos tóxicos, que deveriam ser eliminados. Um ponto extremamente importante, reduzir o consumo de adoçantes artificiais. Sacarina, sucralose e ciclamato são adoçantes de adição ou então presentes em alimentos diet ou light. Já está comprovado que esses adoçantes aumentam o número de bactérias ruins e matam as bactérias boas, causando a disbiose e a inflamação. Então, no meu método completo, você vai entender que perder peso não vai ser o nosso primeiro foco, mas sim uma consequência, porque a gente vai trabalhar reduzindo a inflamação. E eu acho que você já entendeu isso até aqui. Consequentemente, a perda de peso virá com certeza. E será uma perda de peso sustentável, para sempre, pois um corpo inflamado, com diversas proteínas inflamatórias, dificilmente seu corpo vai responder bem a uma dieta restritiva. E se você submeter essa dieta super restritiva logo de cara, a tendência do seu corpo é recuperar aquele peso, pois ele está em um estado de estresse, pelo excesso de gordura corporal. E a partir do momento que você submete uma dieta super restritiva, seu corpo entende como mais um estresse, aumentando assim a resposta inflamatória. Talvez você até emagreça em um primeiro momento, porém vai ser sem saúde e o reganho de peso será certo. Pois infelizmente, o nosso corpo entende a gordura como uma defesa. Então ele vai fazer de tudo para recuperar essa gordura perdida. Depois disso também, vamos trabalhar com outros pilares do emagrecimento definitivo, que é a inserção de compostos bioativos em sua alimentação, fazendo com que o seu corpo volte a produzir determinados hormônios que são essenciais para o emagrecimento. Também vamos fazer com que a gente controle os relógios biológicos do seu corpo. Já ouviu falar em crononutrição? Nós somos, nós seres humanos, somos verdadeiros reloginhos ambulantes. A gente tem vários reloginhos no nosso corpo, no fígado, no intestino, no pâncreas, na pele.
E no meu método completo, a gente vai aprender a alinhar todos esses reloginhos com um grande relógio mestre, localizado aqui no supraquiasmático. Isso é fundamental para o emagrecimento saudável. É aí que você vai conseguir dormir melhor, ter mais disposição. Vamos tratar também a sua insulina e a ingesta correta de carboidratos. Você vai ver que mesmo que você não tenha um diagnóstico, talvez de diabetes mellitus ou então de resistência à insulina, mas está com dificuldade para emagrecer, é bem provável que a sua insulina esteja alterada, pois ele é um hormônio anabólico, fundamental para retirar o excesso de carboidrato da circulação, mas quando está descontrolado, simplesmente bloqueia este emagrecimento. Trataremos também sobre a neuroinflamação, no cérebro e ômega 3. Vocês já viram, os males da inflamação em excesso. E essa neuroinflamação, ela pode estar impedindo o perfeito funcionamento do seu cérebro e, consequentemente, prejudicando as suas escolhas alimentares. Então, a partir do momento que a gente reduz essa neuroinflamação e a carga tóxica, a gente melhora os receptores de leptina, que é um hormônio da saciedade, e também a gente melhora a produção de dopamina, que é um hormônio do bem-estar. Eu vou falar de forma profunda sobre o ômega 3 e a sua importância no bloqueio da inflamação. Porém, a gente sabe que tem algumas opções aí de ômega 3 que são duvidosas, E que podem inclusive estar aumentando a sua inflamação. Por isso, eu disponibilizo uma lista das melhores marcas e os pontos que você deve se tentar ao escolher um bom ômega 3. Além de doses, de acordo com o seu objetivo. Não espere que uma cápsula vai resolver todos os seus problemas. Temos um módulo também muito legal que é só sobre o intestino. Sabemos que o nosso trato gastrointestinal, que vai da boca ao ânus, tem 7 funções, sendo elas digestão, absorção, excreção, síntese de neurotransmissores, serotonina, sistema imune, cerca de 70% do nosso sistema imune está no intestino, função endócrina, produção de hormônios e detoxificação, que é eliminação de compostos tóxicos. Vamos nos aprofundar em cada uma delas e colocar o seu trato gastrointestinal para funcionar da melhor maneira possível, garantindo um estado de saúde máximo, fazendo com que o seu corpo vire uma máquina de queimar gorduras. No meu método completo, eu também disponibilizo algumas ferramentas para você metrificar e acompanhar o seu processo. Por isso eu coloco uma lista de sugestão de exames de sangue com valores ideais, Afinal, esses biomarcadores são as nossas referências para saber como está o seu estado de saúde hoje. Também tem uma ferramenta de identificação e transformação de crenças alimentares, pois a gente sabe que algumas crenças limitantes podem estar impedindo o seu sucesso no seu tratamento. Por isso eu acho interessante trabalhar essa questão comportamental em paralelo. Disponibilizo também uma ferramenta para você identificar os diferentes tipos de fome. Você sabia que existem diferentes tipos de fome? E como você vai se comportar em cada situação. Você irá preencher também um questionário de rastreamento metabólico. Nada melhor do que você para identificar o que mais te incomoda. Esse é um questionário validado que vai te ajudar a saber como está seu estado de saúde atual para onde você quer chegar. Então, esse questionário, ele vai te dar um norte do que você deve tratar primeiro. E ainda também, um questionário de rastreamento do intestino e da microbiota. Esse questionário está diretamente relacionado com o programa de renovação intestinal, um programa de reparação intestinal que está no módulo sobre a saúde do intestino. Além também de listas de compras e as mais diversas receitas, todas testadas por mim. Tudo que você precisa é de constância e o mínimo de esforço. Você vai ver que as mudanças de hábitos serão graduais, de acordo com a lei da progressão, de forma que seja totalmente aplicável à sua rotina, até chegar ao momento em que seus novos hábitos estarão enraizados de uma vez por todas. Além disso, você vai participar de um grupo no Telegram comigo, um grupo exclusivo para tirar todas as suas dúvidas e também com todos os que estão buscando as mesmas coisas que você, para troca de experiências. Afinal, fazer parte de uma comunidade já está comprovado que facilita o alcance dos objetivos. O acesso ao curso é imediato e tem duração de 1 ano. Todas as aulas são gravadas e você pode assistir quantas vezes quiser e onde estiver. Se você não gostar,
a gente tem também uma garantia incondicional de 15 dias e devolvemos todo o seu dinheiro, sem perguntar o porquê. Porém, você também perderá, né, o acesso ao meu grupo exclusivo. Então, se você quer fazer parte do meu método e emagrecer definitivamente, parar de sofrer com o efeito sanfona, quer emagrecer com saúde, reduzir as suas dores articulares, reduzir as suas dores frequentes de dor de cabeça, melhorar o seu humor, a sua disposição, melhorar a sua libido e ter um suporte durante todo o processo, clique no link abaixo. Te vejo daqui a pouquinho.